Com Michel Gavendo, o Irã lançou um ataque aéreo com mísseis contra o Paquistão e alegou que o alvo era um grupo radical. O governo paquistanês condenou a ação, disse que 2 crianças morreram e ameaçou retaliar. Michel Gavendo, explica pra gente o que está acontecendo e as várias respostas nesse momento diante do caso, diante desse episódio. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É a segunda vez nesta semana que o Irã lança ataques com mísseis balísticos contra grupos de oposição ao regime iraniano em outros países da região. Dessa vez, o alvo foi um grupo sunita no Paquistão, na fronteira entre o Paquistão e o Irã. Segundo os iranianos, esse grupo, que também tem intenções separatistas, é responsável por ataques contra interesses do Irã, inclusive um ataque contra uma sede da polícia iraniana, onde 11 policiais foram mortos. Então o Irã afirma que atacou esse grupo, foram usados mísseis e drones, segundo o governo do Paquistão. 2 crianças morreram, o governo do Paquistão protestou. No início da semana, o Irã já havia lançado também ataques com mísseis balísticos de longo alcance contra grupos no Iraque e também no norte da Síria. Só que dessa vez o alvo foi um grupo dentro do Paquistão, um país também islâmico, um país que protestou, disse que a responsabilidade dos ataques é inteiramente sobre o Irã, prometeu retaliação e também o Paquistão é um país que tem um forte poderio militar e tem também bombas atômicas, Carol. E esse é o ponto que preocupa demais, Michel, Américo, porque quando a gente olha para essa região, barril de pólvora, né? E há nesse momento uma escalada da tensão. Quando a gente olhava, por exemplo, para o conflito na faixa de Gaza, para a situação ali de Israel, havia uma preocupação da entrada do Hezbollah por conta dos armamentos que são superiores, quando a gente traz ali uma comparação com o poderio bélico do Hamas. Agora, quando a gente fala do Paquistão, também envolvido em todos esses conflitos, é um país que tem armas nucleares. Exato, Carol. A situação ali na região do Oriente Médio, como você muito bem descreveu, é um barril de pólvora. Sempre foi, nas últimas décadas sempre foi, mas neste momento as tensões são muito altas e nós estamos vendo uma coisa interessante acontecer aqui. Os aliados dos 2 lados que estão em guerra, o que temos especificamente é uma guerra em Gaza e vários conflitos espalhados em outros pontos do Oriente Médio. Mas os 2 aliados dos lados que estão em guerra, que são Israel e o Hamas, que são os Estados Unidos que apoiam Israel e o Irã que apoia o Hamas, também se envolvendo agora em ataques em outros países. Então, no mínimo, chama muito a atenção que os Estados Unidos nos últimos dias tiveram que bombardear posições dos Houthis no Iêmen e agora o Irã bombardeia posições no Iraque, na Síria e no Paquistão, que, como você e o Michel bem lembraram, é um país que tem bombas atômicas, portanto, estamos falando de, eventualmente, coisas muito complicadas e sérias. Então, o Irã também se envolvendo nesses bombardeios. Os ataques do Irã não necessariamente têm a ver com o conflito em Gaza. A questão do Hezbollah, como você descreveu bem, na fronteira entre Israel e Líbano, obviamente é um reflexo da guerra em Gaza. A questão no Mar Vermelho, que envolve os Houthis e agora os americanos e britânicos bombardeando as posições desses rebeldes, também tem a ver com o conflito em Gaza. Esses ataques do Irã não necessariamente estão relacionados, embora no caso do ataque específico no Iraque, que aconteceu ontem, o Irã tenha dito que o alvo era uma central de espionagem do Mossad, o serviço secreto israelense. Então a gente vai colocando todas essas peças desse quebra-cabeça na mesa e a gente vê uma situação de muito conflito, envolvendo os beligerantes diretamente, Hamas, Hezbollah, Houthis, Israel e agora
esses grandes aliados dos dois lados em guerra, Irã e Estados Unidos. Não houve nenhum confronto direto entre iranianos e americanos. O Irã vai fazer o possível para não se envolver na guerra específica ali de Israel com Hamas, não se envolver diretamente, porque eles, obviamente, financiam e treinam tanto o Hezbollah como o Hamas, como os Houthis. Então o Irã está envolvido no conflito, não quer se envolver diretamente, mas também está respondendo com esses outros ataques, devido inclusive a ataques que aconteceram em solo iraniano. Há alguns dias a gente reportou aqui aqueles ataques que deixaram dezenas de mortos no sul do Irã, quando estava se comemorando o 4º aniversário da morte de um chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, e ali aconteceram 2 explosões, mataram muita gente, e essas retaliações do Irã agora estão relacionadas àquele ataque também. Não é necessariamente, de novo, uma questão relacionada diretamente à guerra entre Israel e o Hamas, mas é um complicador a mais nessa situação caótica que a gente está vendo no Oriente Médio. E as pessoas ainda insistem, Carol, uma última observação, em falar que talvez o conflito vá se espalhar regionalmente. Como eu venho falando fora das câmeras com o próprio Michel, já estamos falando de um conflito regional. Em baixa escala em alguns pontos, em altíssima escala em outros, como é o caso da faixa de Gaza. Mas é um conflito regional. Carol. Nessa escalada que a gente está acompanhando dia a dia aqui, Américo, com a tua análise, e é isso, envolvimento direto do Irã dá outras proporções ao que estamos acompanhando nos últimos dias. Obrigada, Américo. Em instantes conversamos mais.